Salete, que é mulher. Salete, prefere? Salete. Então, Salete, que é a mãe do nosso aluno Sávio, né? É uma satisfação, um aluno tão carismático, né? E certamente vai ser um futuro músico, enfim, tem umas opções bem interessantes pela frente, pela sua dedicação, né? Pelo seu carisma que tem, né? Então, é um prazer bastante grande poder falar hoje, então, com alguém que conhece o mundo como poucos, né? Então, isso, poder compartilhar essa experiência, né, de conhecer o mundo, né, que é um papel da geografia, é um papel da escola, e sobretudo se a gente consegue, pessoas que têm uma vivência de mundo, elas conseguem compartilhar um pouco daquilo que é conteúdo vivo, né? E isso que é legal, né, dentro da escola, quando a gente consegue essas pessoas. O ideal, por exemplo, nós estamos estudando o continente africano com os 8º anos, os 9º anos da Europa. Vocês também têm uma viagem, uma experiência, uma vivência no continente europeu também. Então, quando se consegue, né, essas pessoas que tiverem esse contato, enriquece muito o conteúdo, né? O ideal seria cada aluno, cada professor fazer essa viagem, ir lá na África, ir lá na Europa, ir lá em todos os locais que a gente está estudando. Mas a gente sabe que isso é financeiramente, em questão do tempo, isso não é viável, não é possível ainda. E não sei se um dia será possível. Para alguns talvez mas de forma geral a escola não tem como funcionar nessa estrutura. Mas então a gente procura pessoas, né, que possam estar compartilhando essas riquezas dos contatos, e hoje em especial do continente africano. Então, inicialmente nós vamos ouvir a apresentação, né? Você vai estar se apresentando, falando quem quiser. Depois a gente vai estar dialogando, fazendo algumas perguntas ainda em relação ao continente africano, sobretudo como que funcionam algumas questões aí. Então, fique à vontade, se apresente. Boa tarde, o prazer é todo meu. Eu sou Salete, né? Eu nasci em Angola, mas sou nacionalizada portuguesa. Eu praticamente vivi lá a minha juventude, né? E por cerca de 1989, então é que eu emigrei para Portugal. Sou de descendência portuguesa, né? Os meus avós eram portugueses. E daí vivi mais de 12 anos em Portugal. Mas nesse intermeio, então, eu trabalhei na Suíça, no cantão alemão. Portanto, eu tive 4 meses de inverno e 4 meses de verão. Depois voltei para Portugal, continuei trabalhando por lá. Entretanto, tive outra proposta para ir para a Alemanha. Foi em 2000, na Expo, a Feira Mundial, né? Em Hannover. Então, eu fui para lá. Fui gerir uma dos restaurantes que o meu patrão tinha, né? E foi aí que eu conheci o pai do Sávio, o meu marido, no caso, né? Na Alemanha. Então fiquei lá uns quase 4 meses, depois regressei. Daí a gente veio para o Brasil. Exatamente. Casamos lá em Portugal, os meus filhos nasceram em Portugal. Que legal, olha essa experiência, que leitura, que na verdade não é só uma leitura de mundo, que, né, experiência de mundo, né, vários locais, vários continentes, aí sim, né, tem uma visão de mundo bem real, comparado que muitas vezes aqueles que ficam num local só têm uma visão distorcida de mundo. Exatamente, né? E até é engraçado porque o Sávio hoje, eu falo pelo Sávio porque, no caso, a Solange, a minha filha mais velha, ela é portuguesa, nasceu em Portugal mesmo e tem a documentação como eu tenho, né? Mas o Sávio já é naturalizado brasileiro. Isto por quê? Porque
em Portugal, por exemplo, os bebés nascem e quando a gente vai registrar, vai a registros centrais para registrar o nome da criança, a gente vai com um nome, né? Determinado nome, e chega lá para assinar os papéis e lá o senhor, o cartório, pergunta qual é o nome da criança. E nós falamos, olha, Sábio, até estava para ser Sábio Guilherme. E então eles vão buscar um livro onde tem anotados todos os nomes. Se o nome não constar naquele livro, não é registrado. E então eles começaram a procurar, então tinha lá Domingos Sábio. E eu disse, olha, se você quiser registrar, você vai registrar por Domingos Sábio. Eu disse, não, quem manda sou eu. Então eu não quero escolher do Domingos, eu quero Sábio Guilherme. Sábio, claro, é um nome estrangeiro, mas Guilherme é um nome português. Não, porque não consta no livro, então tem que ter ali. E só, se vocês não quiserem registrar o nome, eu vou ao consulado brasileiro e registro lá. E assim fui registrar no consulado brasileiro em Portugal, né? Então daí já tirei o Guilherme, só ficou Sábio. Toda uma trajetória de questões burocráticas que funcionam, né, em um país assim, outro país, né, exatamente. Então, muitas vezes fala que faz parte de um contexto cultural, né, então todos esses detalhes, muitas vezes para quem é só de um local nem sabe como funciona as questões burocráticas, né, de registro, né, então uma experiência bem interessante, né, de vários países, experiência de registros de filhos, né, como funciona toda a documentação. Cada país tem um ritmo, um sistema. Exato. Né? Então, conheces os sistemas, né, dos países diferentes. Tens um sotaque bastante português, né? Já perdi. Já perdi bastante o sotaque. Perdi bastante. Agora o que Então vamos ver algumas questões, né, sobre a África. Você nasceu na África? Eu nasci em Angola. Angola é um dos países africanos, né, de língua de expressão portuguesa. Então funciona como se fosse aqui no Brasil, nós temos vários tribos indígenas, não é? Então, se nós formos em cada tribo, cada um fala uma língua, né? E então, o que adotaram? A língua oficial portuguesa aqui no Brasil. E lá foi a mesma coisa, nós temos vários dialetos, várias tribos também africanas. Mas adotou-se o português, porque é uma colônia portuguesa. Foram colonizados, exato. A exemplo do Brasil. Exatamente. Portugal chegou, fez as regras lá também. Com certeza. Até então, pronto, eu tenho até mais ou menos era segunda série ainda foi da colônia portuguesa. Agora, a partir da terceira série em diante, já foi o sistema, foi a independência, já foi o sistema, então, a nível angolano, né? Então, você viveu esse processo de independência da Angola. Vivi e passei as guerras lá também. Muitos conflitos, então, conflitos. Esses processos muitas vezes não são tão harmônicos e são muitas vezes até traumáticos para a população, né? Sim, até que na cidade onde não foi onde eu nasci na cidade do Uambo, que era a antiga Nova Lisboa, né? Mas sempre fui só lá nascer, os meus pais foram para Lubango, que é a antiga Sá da Bandeira, né? E então, e onde eu vivi, nessa região, houve menos guerras, menos conflitos. A gente não passou tanto, aquelas frentes mesmo de batalha, a gente não passou. Mas eu lembro que quando rebentou aquelas primeiras guerras, porque era o conflito entre os partidos, né?
Eu lembro-me como se fosse hoje de ver assim na janela aqueles militares, como a gente vê nos filmes, com as armas ali disparando. A minha mãe e os meus pais diziam: deitem-se no chão, e nós tudo no chão, que é para não, pronto, se cruzasse ali uma bala, né? Mas são cenários que a gente ainda fica assim. Mas não foi tão, não sofremos tanto, não estávamos num local que propriamente no foco da guerra mesmo. Eu não estava lá. Mas assim, de resto foi tranquilo. Eu passei pelos, vamos assim dizer, eu vivenciei os quatro, são três, que é o socialismo, o capitalismo, o comunismo. Comunismo, socialismo, capitalismo. Eu vivi, não de lá. Hoje, sinceramente, eu não sei qual é, mas eu penso até que esteja mais para o capitalismo, mas naquele tempo era uma mudança de comunismo, socialismo. Então nós vivemos todos esses sistemas. Então, que nem o processo de estudos lá, o bom era a gente não pagava os estudos, não pagávamos a saúde, não é? A maior parte lá funciona no sistema socialista. Socialista, era. Agora, hoje em dia não. Também fiquei muitos anos sem estar por lá, né? E então, quando eu voltei lá, poucos anos atrás, 2 anos por aí que eu estive lá, está totalmente diferente. Mudanças muito grandes. Muito grandes. Os sistemas que provocam essas mudanças, a própria globalização, o próprio mundo, a mudança de mundo, né? O mundo praticamente exige que os países também adotem sistemas, enfim, para não ficar excluído, enfim, todo esse processo tem essa influência direta nos países. Então isso também é até interessante porque nós tínhamos, por exemplo, o dinheiro, mas nós não tínhamos as coisas para comprar. A gente ia para uma loja e as lojas completamente vazias. Quando o governo enchia as lojas, então eu tive a sorte também dos meus pais. Pronto, meu pai sempre foi presidente ou sempre foi diretor, sempre teve cargos altos, e então eles lá adotavam um sistema de cartões. Era assim, eram os cartões dos cooperantes e dirigentes e o cartão do povo. E então tinha aquela regalia, né? O cartão dos maiores, né? Sempre tinha um pouquinho... valor diferente. Um valor diferente e uma comercialização também, a aquisição de produtos também um pouco mais sofisticada, vamos assim dizer, né? Mas eu lembro-me como se fosse hoje que quando as lojas, o governo enchesse as lojas, eu lembro muitas vezes a minha mãe acordar às 4 da manhã e estar lá na fila, para ser das primeiras a atender. Mas eram as coisas, por exemplo, o povo ia lá, abastecia-se com o cartão, é como se fosse uma senha, né? E nessa senha com direito a tudo, mas era tudo por igual. Funcionava tudo por igual. Quase que nem o contrário da nossa região, das lojas, exatamente. Estão carregadas. E não temos dinheiro. E lá era o contrário, nós tínhamos dinheiro e não tínhamos as coisas para comprar. Então essa é um grande contraste entre sistemas, né? Dá para ver visivelmente, né, o que permanece, né, no destaque dos sistemas. Por exemplo, até a questão do estudo, eu via que eu vejo aqui e vi também em Portugal ou em outros países, não me lembro de ter visto na Suíça isso, não entrei muito nesses detalhes, né? Mas em Portugal, tanto em Portugal como aqui, eu vejo, por exemplo, os livros estão sempre em constante mudança. E então, lá não, lá nesse tempo, os meus livros deram para os meus irmãos.
Deram para os meus irmãos todos. Era um sistema então, só, né? Era um sistema só. Mas era um estudo bem completo, um estudo bem bom, mas muito bom mesmo. É um estudo bom. Bem legal essas características. E depois dessa fase, na África, então você fez os estudos iniciais, até que período você ficou lá? Até eu sair de lá, continuava na mesma, assim, nesse sistema. Depois arrebentou uma outra guerra lá, mas eu já não estava lá. Arrebentou uma outra guerra, e então depois dessa guerra, depois de ter morrido um maior líder, maior líder dos terroristas, né? Daí então acabou a guerra mesmo. E daí então se mudou o sistema, né? Todo esse sistema. Eu lembro-me até que enquanto estávamos lá, havia de vez em quando a hasteagem de bandeira, né? E se nós fôssemos de carro ou a pé, ou seja lá o que for, e se naquele momento estivesse a hastear a bandeira, tínhamos que sair do carro, ficar em sentido e ali até terminar o hasteamento de bandeira. Seja lá em que local a gente estivesse. Começou aquele hasteamento de bandeira, a gente automaticamente saía do carro, era obrigada a sair do carro e ficar em sentido até finalizar o ato. Depois tinha o toque de recolher, tudo. São fases que os países passaram. E assim, quando a gente estuda a África, a gente pode ver que uma coisa que você já acentuou, diferentes tribos, grupos, né, e como o processo de colonização foi feito uma repartição de fora, né, ou seja, essa parte pertence a Portugal, França, Espanha, Inglaterra, e acabou não respeitando nada de grupos, acabou criando conflitos também, isso? Não, porque lá praticamente era... Pronto, as tribos indígenas, né? As tribos africanas. Mas houve muita colonização, muitos povos que entraram lá, que nem o Brasil. Só que, como é que eu ia dizer? Só que adotou simplesmente a língua portuguesa, no caso. Só mesmo se a gente quisesse escutar um outro dialeto, teria que entrar mesmo no meio do mato, como a gente tem naquelas tribos mesmo aí, então diferencia. Então cada província tem o seu, a sua tribo, sua né? cultura. A sua cultura, exatamente. Angola é um país muito grande até. Eu digo assim, Portugal é do tamanho de Santa Catarina. Bem pequenininho. É do mesmo tamanho de Santa Catarina. Angola é 14 vezes maior que Portugal. Angola é um país riquíssimo, é um dos países mais ricos do mundo. Angola tem muito diamante e tem muito petróleo. Fora o resto das riquezas naturais, né? do café, do milho, das frutas, do gado, tudo isso que nem o Brasil. Só que não é em proporção, pronto, o Brasil é 32 vezes maior que Portugal, não é? Acho eu, que é sim, o Brasil é um país continental, mas a própria Angola é um país grande. É grande. E em relação ao continente africano, a Angola está praticamente no local de clima, local de produção, de fato, mais favorável, né? Porque é um clima muito parecido com o Brasil, boa parte do Brasil. E até se formos a ver, dizem que o mundo era todo junto e depois separou-se, né? E então aquela junção saiu daqui, ó. O Brasil e Angola se encostam bem coisa, então, mesmo. Essa questão climática, de próprio relevo, né, próprio clima, a vegetação, né, tem uma similaridade muito grande, né? Sim, mas por exemplo, lá só tem 2 estações.
que se pode chamar duas estações, que é só frio e quente. Não tem outono nem primavera. Ou é frio ou é quente, né? Aqui a gente já vê as diferenciadas regiões do país, né? Boa parte do Brasil também não tem as 4 estações definidas. Sim, nós aqui na região uhum. sul, né? Que é só o estado do Paraná, Santa Catarina do Uruguai, sim, que é a marca da região exatamente. sul, é as 4 estações definidas. Então a própria Angola já tem parte da característica não do sul do Brasil, né? A parte, né? São do Paulo, meio, Norte, toda essa parte. Não, mais do meio, aquele entremeio, né? E o que quer dizer mais? É interessante esses detalhes aí. Outras questões, então, essa questão do clima, bem interessante para a gente ter uma ideia. Por exemplo, a cidade onde eu vivi, ela é uma cidade que sempre foi considerada Jardim da Angola. Tem uma das maravilhas do mundo, que é a Serra da Leba. Se vocês pesquisarem, está lá. E então essa cidade ela fica no ponto mais alto da Angola e dentro de um buraco. Como é que se explica? Ela fica, acho que a mais de 2.000 pés de altitude. E como ela é toda ela rodeada de montanhas, então ela fica no meio, naquela clareira entre as montanhas. Bem interessante essa questão da localização em relação... acho que as antigas civilizações, eles praticamente todas as definições das antigas civilizações, ali também as modernas também, eles acabam observando muito a questão, né, do relevo, para essa instalação, né, definir onde fica a sede, onde fica a região das populações. A gente pode ver que as novas gerações, alguns muitas vezes não têm essa leitura, parece que está tudo pronto, já definido, mas muitas vezes, a exemplo desse também, que a gente pode ver que parece que alguém pensou cada detalhe, né, imaginando a cidade toda edificada posteriormente, ou seja, um planejamento arquitetônico muito bem estruturado, né, já pensando, isso não foi feito de uma hora para outra, toda a cidade, todas as edificações, e alguém planejou estrategicamente, assim, muitos locais do mundo, do Brasil, e né, sobretudo essas regiões. É uma cidade grande. Uma cidade grande. E outra questão que os alunos, normalmente, quando a gente estuda a África, os erros, porque a África é gigante. Né? E outra, a gente acaba dizendo, na África, né, a gente muitas vezes não consegue entender toda essa diversidade que é a África. Para muitos pensam que é um país. Isso. Que a África é um país. É um dos os alunos é um continente. Vezes, então, quando a gente, por exemplo, está falando de Angola. Angola é um país gigante dentro da África. Dentro da África. Então, e ela tem características assim, parece que até muito diferentes daquilo que a gente lembra da África. Né? A África, maior deserto do mundo, né? Então, toda que Angola fica distante dos desertos. Não. Tem um deserto do sul que também acaba abrangendo. Ali, essa cidade onde eu moro, ali é no sul. E então, deve dar mais ou menos como daqui a Chapecó, por aí, uma distância assim, ou um pouquinho mais. Que a gente vai para a próxima cidade, que é onde tem o mar. Então atravessa um deserto, que é esse deserto, que é o deserto do Namibe, se estende ao deserto do Saara. Está interligado. Está tudo interligado. E é só deserto mesmo, é só areia. A gente, quando começa a andar, é só areia mesmo. Não vê assim vegetação. Talvez se vê uma árvorezinha ou outra, um cacto, coisa, mas é deserto. Né? E depois também tem duas coisas raras no mundo que só lá existem. Primeiro é a palanca negra.
que é vem a ser a isso? palanca negra é uma cabra do mato que tem uns chifres muito grandes que fazem um coisa. E então, que é o símbolo da Angola. Tanto que os aviões da Angola, né, têm todos esse símbolo da palanca negra. Eu depois mostro-lhe assim uma foto. Já, assim, mas eu vi, agora que eu lembrei, só pelo nome não tinha lembrado. E tem uma outra coisa também, só existe ali naquele deserto Namibe, que é a Welwitschia mirabilis, que é uma planta carnívora. Então ela é Ela é enorme, é uma planta enorme. Claro, nós quando fomos lá até estão começando a desaparecer. Porquê? Porque nós agora quando fomos lá, estivemos no deserto, fui mostrá-los aquelas plantas e tudo, só que a gente achou mais pequenas. Eram pequenas aquelas, vamos dizer, eram quase filhos. Porque eles estão começando a construir cidades em cima do deserto. Nos meios do deserto estão começando a construir cidades. Que na verdade o deserto, nesse caso, para as construções não chega a ser inviável, ou seja, para isso de... Olha, como ali tem o mar, não é não tão é? quente, enfim. E não é, vamos assim dizer, né? Uma coisa que eu me admirei agora quando fui é que eles fizeram os postes das ruas, puseram tudo em energias solares. É tudo com placas solares. A tendência do mundo já. E lá já tem. A gente vai assim, depois estão as estradas, a gente só vê as placas solares. Energia solar, que é mais fácil para esses Sim. casos, mais econômico, enfim. E o sol está todo o tempo aí, fica bem viável no caso, ainda mais que na região desértica tem menos nuvens, acho que tem períodos do dia, como é que funciona a chuva nessas regiões? Olha, sinceramente, eu nunca vi chuva no deserto, né? Ou pelo menos até mesmo nas praias do lado de lá, né? Se vê nublado também, como aqui nos litorais, de vez em quando tem aquelas, pode chover ou qualquer coisa assim, mas muito pouco, é mais nas cidades. E o engraçado é quando chove na cidade do Lubango, a cidade do Namibe vira um forno. Então quando eles estão lá cheio de calor ali que não se aguenta, já começa a dizer, está chovendo no Lubango. Vira um efeito estufa, alguma coisa. É bem interessante mesmo. Então, E só vendo mesmo para acreditar aqueles pontos. São detalhes que Tem quem muitos vivencia pontos turísticos. são marcantes, né? São São. coisas bem típicas, né, dessa região. E essa ligação, por exemplo, que pode ver que a Angola, assim, vários outros países da África também tem essa relação mais próxima com o Brasil. Você consegue, né, perceber essa interligação, muitas vezes questão cultural, filmes, novelas, notícias, Sim. né, muitas vezes são criadas no Brasil, assistidas lá, né, criadas lá, assistidas aqui. Então esse intercâmbio existe, né? Consegue ver. Olha, aqui nunca assisti nenhuma novela angolana, né? Eu sei que tem vários, né? Mas assim fora só mesmo a gente só consegue assistir se tiver um canal direto de lá, né? Mas assim nunca assisti cá. Mas lá passam demais, desde que foi ligada à TV, né? Inventada a televisão, que antigamente era só rádios, né? E então desde que começaram a abrir a televisão, então que as novelas passam lá. Essa é a Músicas, informação que novelas. a gente ouve, vê muito, mas agora por você mesmo que consegue ter esse laço, na verdade a gente ouve muito de que várias regiões da África, né, muitas questões produzidas, sobretudo novelas, são
bastante assistidas e valorizadas no sentido das produções brasileiras, né? E acaba levando assim um vínculo direto. O próprio futebol parece que também é bastante, ou seja, a influência do futebol, dos jogadores, né, do Brasil são conhecidos com extrema facilidade. Então essa troca, né? E até a cultura de lá é similar à daqui, muito similar. A única coisa que diferencia é mais só a maneira de falar de lá já puxa mais para o português de Portugal. Quer dizer, um português de Portugal meio... A gente pode ver que a reforma da língua portuguesa, ela tentou justamente, muitas vezes para quem só vive num local não entende por que essa reforma da língua, né, que muitas vezes não é entendida, mas é justamente para manter que onde se fala a língua portuguesa, que se entende todos, né? Portugal, né, tem português, mas daqui a pouco Portugal fala tão diferente que nem português, mas é. Então a reforma que aconteceu em todos os países que falam a língua portuguesa, justamente para unificar isso, justamente para continuar esses intercâmbios, né, que o português a princípio é uma das línguas, né, bastante importantes para o mundo, né, e acaba, sobretudo, se mantém uma língua portuguesa só, né, se torna mais interessante ainda. Então, todo esse contexto muitas vezes é importante a gente ter presente, né? Então, esse intercâmbio, ele é bem interessante, né? Esse vínculo, né, você consegue sentir bem entre o Brasil, né, e a África, sabendo que, historicamente, a gente pode ver por que aqui em Ipurã um pouco menos, né? Mas o Brasil, né, carrega muito esse sangue africano dentro do Brasil, é composto pela África. Principalmente no lado da Bahia, né? Mas inicialmente a África é o berço de tudo. De tudo. É o berço, está em todo lado. Então, todos somos africanos. Alguns, por causa dos escravos. Alguns por causa desse contexto de colonização, né? Mas diretamente todos, não tem como negar, né, pelas teorias, né, mais aceitas e divulgadas, estudadas, né, nas escolas, né, que somos africanos e o berço da humanidade, né, civilizações, a origem, né, do ser humano é a África, né, e às vezes, não sei, às vezes a gente vê o mundo parece que não consegue entender isso, ou seja, esse estranhamento, né, que aqui em Ipurã, né, eu falo para os alunos, eles não entendem, aqui está tudo certo, tudo bem, mas não é bem assim. A gente vê, sobretudo se a gente fala com alguém que não tem a característica típica daqui, a gente pode ver que eles, né, não se sentem, muitas vezes passa por situações que só ele vê, os outros não conseguem nem enxergar, e isso é muitas vezes terrível, né? Então toda essa questão desse estranhamento que não faz sentido nenhum se a gente estudar esse contexto histórico, né? Sabendo que somos todos uma raça só, né? E esse estranhamento muitas vezes, né, muito forte na nossa escola, muito forte no Brasil, muito forte no mundo, né? Então acho que é um grande desafio, né, da humanidade. A gente vê que houve avanços em muitos momentos já. Se a gente for ver o próprio Brasil, o processo de escravidão superado oficialmente, né? E houve avanços significativos, mas ainda temos muitos passos a dar para sermos humanos mesmo, né? Não sei se consegue sentir, até talvez trazer relatos, né, dessas diferenças. Você que viveu em várias regiões, né, vários contextos diferentes, não sei se consegue talvez falar um pouco sobre esse estranhamento, né, em alguns outros locais, aqui em Ipurã mais, menos, existe esse preconceito, essa discriminação? Existe, e muito. Eu mesmo sou exemplo disso, que eu passei discriminação quando cheguei aqui, né? Porque, por exemplo, aqui, como é uma cidade pequena, e a maioria é tudo alemão, né? E eles estavam acostumados só entre eles,
quem não fala alemão aí começa a ir danado. E eu sou uma pessoa que eu trabalhei mais de 12 anos em Portugal e lá fora, pronto, na Suíça e na Alemanha, né? Passei por muito, mas sempre tive muita credibilidade lá. Onde quer que eu fosse, as portas estavam sempre abertas. Né? Sempre tive muita consideração de pessoas e tudo. Né? Tanto de patrões como de clientes. Né? E quando cheguei aqui, tomei um choque. Choque de realidade. Por quê? Porque Ipurá praticamente era mais uma rua quando eu cheguei aqui, que foi há 18 anos atrás. Vai fazer 19 anos este ano que eu estou aqui. Por isso era praticamente quase, era só avenida e umas casazinhas por ali, na rodoviária ali, aquelas casas, lojas que tem ali em cima, aquilo era tudo só terrenos, né? Terra. E eu cheguei aqui e disse, uma mudança grande. Principalmente quando eu vim para ficar. Depois, a primeira coisa que eu estranhei foi, eu estava acostumada, porque eu como sempre vivi em cidades grandes, a gente sabe que nas cidades grandes o comércio abre cedo e fecha tarde, né? Porque tem vários turnos de funcionamento. E quando eu cheguei aqui, eu via principalmente os bancos, porque a gente sabe que a gente precisa dos bancos, né? E o banco aqui, enquanto lá o banco abre às 8 horas, 8h30, aqui abre às 10. Só aí já foi uma diferença. Eu disse, meu Deus, depois fecha às 3 horas. Lá, claro, também fechava às 3 horas, mas abria bem cedo, né? Depois chegava às 6 horas, está tudo fechado. E eu disse, nossa, o que a gente vai fazer aqui? Não tem nada que a gente possa fazer. E depois disso, comecei a procurar de emprego. Ninguém me deu emprego. Aqui ninguém me dava emprego. Primeiro, era uma pessoa de fora, não era de raça branca, muito menos de raça alemã. Apesar de eu falar um pouquinho de alemão, mas entendo mais do que falo, né? Mas fiquei ali sem saber o que fazer, né? Porque todo mundo me virava as coisas, davam desculpas ou olhavam estranhamente, né? E eu fiquei assim, disse, bem, o único jeito é aguentar e ir fazendo força para que eu consiga alguma coisa, né? Mas ainda passei uns bons anos ali sem ter um tostão. E eu não era acostumada, eu sempre fui acostumada a trabalhar, a lidar com o povo, a ter aquilo, pagar ou comprar uma coisa com o meu próprio dinheiro sem depender do marido ou de outros familiares. Eu gosto mesmo, eu mesma, comprar, adquirir as minhas coisas com o meu esforço, né? E não estava conseguindo. Com tanta experiência que eu venho de lá e chego aqui e ninguém me dá. Por quê? Por causa do preconceito. Até hoje, se formos a ver, depois os anos foram passando, a idade também foi aumentada, isso agora, então é que não dão mesmo emprego por causa da idade. Mas eu ainda assim consegui conquistar o espaço próprio, consegui conquistar as pessoas começaram a admirar também aos poucos, isso tudo, né? Hoje eu agradeço, né? Mas isso. Consegue ver de que a nossa região, né, a nossa escola, essa questão, né, para quem muitas vezes está só aqui, parece não, está tudo certo, né, como eu falei antes, mas a gente vê, né, que muitas vezes, certamente involuntário, mas não tira nenhuma gravidade, né, do ato, né, mas a gente pode ver que
a gente precisa ter essa abertura, esse entendimento que somos um só, somos o mesmo, né? Não faz sentido esse estranhamento. E nas escolas, nos corredores, nos intervalos, né? A gente vê cenas assim bem fortes ainda de discriminação, de preconceito, e que precisam ser superados, né? Que precisam ser entendidos, e nada melhor do que, né, a gente entender o mundo, a gente ter uma leitura daquilo que é o mundo mesmo, para ver, né, quanta burrada muitas vezes a gente faz nesse sentido. Eu vou contar uma coisa agora, lembrei-me. Antes de eu emigrar para Portugal, eu já lá tinha ido umas 2 ou 3 vezes passear. E numa das últimas vezes, eu fui a Portugal, e então estive numa das aldeias do norte de Portugal. A aldeia é a mesma coisa que o interior. Então é aquele cubículozinho pequeno, e onde as pessoas não saíam, né? Só ficavam naquele espaço. Pouca TV assistiam, porque lá, como é um país capitalista, né? E então as pessoas naquele tempo nem ligavam muito a TV ou rádio ou qualquer coisa assim, porque para não gastar. E então eu fui com uma tia, com uns tios meus, e ficamos lá na família do meu tio. Entretanto, tinha uma vizinha que tinha 2 filhos, um casalito, e a moça era mais velha. Mas eu nessa altura eu tinha, se eu não estou errado, tinha 18 anos e ela tinha 15. E eles ficavam muito curiosos, olhavam para mim porque nunca tinham visto uma pessoa de outra cor. Estavam só acostumados a ver pessoas brancas. E daí eles vinham, pegavam no meu cabelo, mas até eles pegavam no meu cabelo, começavam a tocar, assim, ai, mas é tão bonito, olha, mas você, com aquele Admiração. Olha, mas vocês, porque sabiam que eu tinha vindo da África, né? Eu disse assim, tá. Mas então os bichos não vos comem, porque eles pensavam que em África eram só bichos. Como ouviam falar na selva, né, que tem bastante selva lá, né? E eles pensavam que todos fossem bichos. E quando viram uma pessoa vinda de lá, não é? Então todo mundo vinha, pegavam nos cabelos, pegavam no corpo, tocávamos mesmo para ver se a gente era real, para ver se éramos iguais a eles. E então perguntavam assim, olha, mas os bichos não vos comem? E eu disse, não, se nos comessem a gente nem estava aqui. De tão inocentes, né? São pessoas que não saíam. Eles têm um conceito, pré-conceito sobre a África, e acho que tudo a África é isso assim. Naquele tempo, né? Agora pronto, já está mais moderno, a ciência já foi avançando, essa coisa toda, mas foi bem interessante, porque até eu passava na rua e todo mundo vinha até comigo, pegava nos cabelos, a ver se eu era... Mas tu não és preta! Mas tu não és preta! Eu disse, não! Bem interessante. São curiosidades, só vivendo, e parece que é inacreditável, mas o mundo tem muito disso. Né? Tem. E mesmo hoje deve haver lugares mesmo que estão nesse mundo, que não saem, ficaram ali, pararam naquele tempo, vão só mantendo aquele ritual todo, né? Muitas vezes nós vivemos num mundinho fechado, sim, em tudo que é um pouquinho diferente, né? Muitas vezes a gente desperta curiosidade, despreza ou admira, enfim, criamos um sentimento, né, em relação a isso, né? Então essa leitura de mundo diferente é muito interessante para a gente, de fato, ter a leitura correta do mundo. Vocês têm mais alguma curiosidade, alguma questão para estar colocar?
africano? Assim, de momento, não sei se você teria alguma outra pergunta, outra questão que eu possa dar. Porque eu digo assim, se eu fosse a contar a minha história toda, daria um dicionário. A gente sabe, não? Tinha que ter um livro, né? É uma experiência muito rica, né? Cada espaço tem uma história, uma trajetória, experiências, né? E fazer o resumo muitas vezes ficam muitos pontos bem interessantes fora, mas é justamente a gente ter uma leitura do todo daquilo que o mundo é de fato, né? Então, muitas vezes os alunos estudam, acabam focando a África e tudo só isso, então, para eles também conseguir pesquisar, ver as grandes diversidades que só o continente africano tem, os demais continentes também, e sobretudo interligar isso, a própria interligação do Brasil, né, com o continente africano, né, sobretudo essa interligação que existe hoje ainda e com certeza pode abrir portas, deveria abrir portas para o Brasil. Muitas vezes a gente fala que a questão da diversidade que o Brasil tem, né, mas ainda está longe de ser uma riqueza, né? Sobretudo, sim, daqui a pouco alguém pode criar uma questão cultural, né? Músicas, pode difundir em outros espaços, né? Pode ter pontes, pode ter acessos, né? Então, construir isso, os alunos, ou seja, quem está aprendendo, ter essas opções, essas possibilidades diferentes, né? Isso é muito legal, muito interessante. Trocas culturais, trocas comerciais, né? Então, a geração nova precisa entender, por mais que nós estamos num período que parece que isso não vai mais ter seguimento, essas trocas culturais, mas daqui a pouco vai estar tudo normal de novo e, né, e essas questões vão estar funcionando como nunca, né? Por exemplo, em relação assim, aos estudos, eu vi também uma grande diferença assim, a capacitação daqui com a de lá, né? Pelo menos no meu tempo, né? Em relação, por exemplo, tipo as matérias, né? Por exemplo, nós lá, as primeiras escolas eram todas separadas. Por exemplo, eu tinha o primeiro nível, que era da pré à quarta série. Isso eram escolas mesmo separadas. Como era cidade grande, tinha várias. Depois vinha a escola secundária, que era a quinta e sexta série. Então vinha a terceira, que era da sétima e oitava série. Na quinta e na sexta série, nós tínhamos... não começamos logo a dar... Por exemplo, no tempo da minha mãe, quando a minha mãe estudou, né, ela já começou a dar o francês na quinta série, na sexta série. Sexta série começou o francês. Depois, quando foi para a sétima, introduziu o inglês. Então eles deram 3 línguas. E para além do... português, não, o Papa fala, que é uma língua materna, língua... Não, agora esqueci o nome. Mas é a base do português, do latim? Acho que sim, é o latim. Sim, é o latim. Língua materna. É, isso mesmo, é o latim. Mas depois da independência, deixou tudo de dar. Até as escolas mudaram os nomes. As mudanças. Mudou tudo. Mexendo no sistema educacional todo. Mexeu tudo. Mas uma coisa que eu achei interessante, por exemplo, enquanto aqui a gente dá, por exemplo, eu digo na quinta e na sexta, dá o desenho, né? Artes, que chamam artes, né? O desenho. Nós lá tínhamos artes visuais e plásticas, que era só o desenho, tudo que era relacionado com pintura, né? E
Pronto, tudo é tudo com pinturas e aqueles pequenos artesanatos, tudo em base de telas, pinturas, tintas. E tínhamos uma outra que era formação manual e politécnica, que a gente aprendia a fazer os artesanatos dentro da escola. Então a gente mexia com sisal, com cordas de sisal, com costura. É quase uma disciplina técnica. Exatamente. Aprendi a fazer. E aprendemos a fazer as coisas ali. Quando a gente vai para a 7ª série, a gente ia para a 7ª série, daí mudava. Tirava as artes, sumia automaticamente, já não tinha mais arte na 7ª série. E tinha só formação manual e politécnica, fora os outros, né, as outras matérias. Mas dentro da formação manual e politécnica, a gente dava serralharia, carpintaria e eletricidade. Né? Todas essas profissionalizantes. Exatamente, na 7ª série. Eu, por exemplo, cada semestre davam, então, era uma coisa diferente. A minha irmã, ela conseguiu dar as 3. Eu estudei 2, não cheguei para a eletricidade. Tive o azar de não apanhar a eletricidade, né? Mas dei serralharia e carpintaria. Então o que a gente fazia na serralharia? Nós fazíamos, soldávamos os tampos das mesas, fazíamos os tampos, os esqueletos das mesas, cadeiras, não é? E na carpintaria, então, a gente fazia os tampos, fazia todas essas estruturas. Então, estávamos a fazer secretárias e bancos, cadeiras, né? Para as escolas municipais, aquelas escolinhas, todas de primeira, da pré até a 4ª, que muitas delas não tinham secretárias nem coisa, principalmente aquelas que ficavam um pouco mais afastadas nos municípios mais nos interiores, né? Porque eles então levavam todos, às vezes os pais mesmo construíam uns banquinhos, então iam eles para a escola, era a mochila nas costas e o banquinho no coisa, lá iam eles para a escola, depois sentavam ali, então nós estávamos a fazer para essas escolas. Então a escola mesmo já produzia para alimentar, exatamente. E eu via muitas mesmo, iam até com aquelas, lá havia aquelas latas de leite ninho, mas eram umas latas assim que surgiam que era de 1 quilo, ou sei lá, ou de 5 quilos, sei lá, uma coisa assim. E então dava aqueles latões grandes, então muitos deles levavam essas latas, não tinham banco, levavam as latas para sentar. E então era isso que a gente fazia nas escolas. Escolar, era você aprendia. Exatamente, porque quando a gente saísse dali, quando fosse, por exemplo, para o 2º grau, no caso da 9ª até a 12ª, né, porque ali são 4 anos, tudo a seguir, né, porque assim funcionava assim, termina a 8ª série, a gente passava. E outra coisa, ninguém passava, seja em série ou em qualquer série, desde a pré até a última, ninguém passa sem fazer exame. Mesmo que já tenha passado, todo mundo é obrigado a fazer exame. Tipo uma avaliação, uma prova. Havia sempre provas e tinha a prova final, todos tinham que ir. Quem não fosse, então, ia para a prova oral. Que aqui chamam a recuperação. Então iam à prova oral, mas ninguém passava sem fazer as provas. Uma etapa obrigatória. Etapa obrigatória. Daí depois, quando eu lembro quando eu fui quando passei da 8ª série, então a gente ia pedir a transferência para outra escola, né? Que era para seguir, né? Então automaticamente nos davam uma folha, e nessa folha a gente ia para os cursos técnicos e pré-universitários. Por isso o 2º grau lá são cursos técnicos e pré-universitários. E então, e aquilo não era o curso que a gente queria. A gente chegava lá, dava-nos o coisa, a gente tinha que escolher um de cada.
um de técnico médio, um de pré-universitário e o outro que levava ou para a educação ou para a saúde. E a minha ideia era ter seguido a arquitetura. Eu queria ter seguido a arquitetura. E então o que eu quis fazer? Então, engenharia, como é que se chama? Construção civil. Me ia levar à faculdade de engenharia civil ou arquitetura. Mas só que não tinha naquela cidade. Só tinha na capital, na grande capital. E quem é que diz que os pais deixavam sair, principalmente quando fosse Poças, deixavam sair para ir para longe? Então não tive que mudar. Então o que é que eu escolhi? Finanças. Mas antes de tudo eu pus primeiro um pré-universitário que era Ciências Exatas, que esse sim ia me levar à arquitetura. Escolhi Ciências Exatas, depois escolhi Finanças e o outro para professor. No fim, quando eles fizeram lá, eles vêm pelas notas, vêm por tudo, sei lá o que eles fazem lá, o sorteio qualquer. E como eu era muito boa em matemática, puseram-me em Finanças. Ai, eu fiquei chateada. Eu escolhi aquilo por escolher, mas não terminei. Fiz 2 anos. Faltavam-me 2 anos para completar, mas não terminei. Fiquei chateada. Isso aí. E depois eles estavam a fazer o seguinte, por exemplo, a pessoa estudava, fazia aqueles 4 anos de curso técnico médio, e a escola dizia, olha, vocês terminassem, depois a gente tinha que ficar 2 anos parado, exercendo uma atividade, uma profissão, para depois seguir a continuar para ir para a faculdade, sim. E então a escola dava essa chance. Se a pessoa terminasse o curso e desse aulas na própria escola, aí seguia direto. A minha irmã ainda conseguiu fazer isso. Então, eu trabalhava como professora e seguia depois. Exatamente, e seguia. Então, um estilo bem diferente dos outros países e do Brasil. Uma diferença gigante, né? Mais conteúdos mais práticos, né? E muitos alunos fora da escola, ou todos eram obrigatórios, todos eram obrigados a frequentar a escola. Que assim, tinha uns que estudavam, outros que não, como em todo mundo, né? Tem pais que dizem assim, para que estudar? Tem que trabalhar, estudar não dá dinheiro. Que eu vi muitas coisas, né? Outros mesmo, os pais insistiam para eles estudarem, eu não quero saber de estudo. Né? E hoje eu dou um conselho a todos os alunos, estudem, porque sem estudos não se é nada. Porque lá fora na Europa, até para ser um gari tem que ter o 2º grau. Porque hoje é assim mesmo, porque tem que saber línguas, tem que saber se comunicar, porque, por exemplo, vem um turista, vem para a cidade, vai perguntar e a pessoa fica assim, não é? Então, estudem, porque qualquer coisa... Conselho legal para os alunos do 8º ano, então, bem interessante, sobretudo, muitas vezes, alunos desmotivados, alunos muitas vezes não sabem o porquê disso, das línguas, inglês, sabe? Os alunos, sim, muitas vezes reclamam de algumas disciplinas, enfim, do próprio, né, a desmotivação ao estudar. Né? Se você para de estudar, muitas portas se fecham. Você quer ser uma coisa, depois, já não pode mais porque não tem estudo. E agora, se você estuda, se dedica, você, né, se prepara, cada vez tem mais opções. Tem. Aqui e no mundo. No mundo. E façam muitos cursos técnicos. Muitos cursos. Hoje em dia se oferece mais cursos técnicos do que... Porque para entrar numa universidade, numa faculdade, é muito difícil. Porque eu vejo aqui, o estudo é extremamente caro.
E é um pouco fraco. É um pouco fraco o estudo. É bem básico. Eu falo isso porque fazer uma brincadeira que nós às vezes quando estávamos assim na sala de aulas, quando o professor acabasse de dar e isso até foi uma professora de matemática. E então quando terminasse de dar a matéria e sobrasse tempo na aula, então a gente começava a fazer várias dinâmicas, brincando, mas tudo envolvendo o estudo, né? Uma vez eu perguntei para uma pessoa que estava fazendo faculdade de português, para dar aula, eu virei-me para ela e perguntei assim: conjuga o verbo rir no presente do indicativo. Ela perguntou-me o que é isso. Eu fiquei assim, ué, então se tu estás na faculdade de português, vais dar aula de português, não sabe o básico? Porque assim, a gramática é o principal de uma língua. A matemática é a base de tudo, o português também. Sem essas duas não se fala. Com certeza. Não se faz contas de um lado e não se fala do outro. Não é? Como é que a pessoa vai ter uma vocação verbal, uma expressão, conversar com alguém, se não souber pronunciar as palavras, se não souber colocar os acentos e os verbos nos devidos tempos? Eu fiquei assim e disse, pronto, eu vou te dizer. Agora eu faço para ti a pergunta. Conjuga lá o verbo rir no presente indicativo. Eu vou dizer que eu sou professor de geografia. Pronto, mas isso por ser professor de geografia, sim, não tira nada, porque para a gente tem que saber, né? Sim, nossa, isso eu sempre falo que a educação, né, eu trabalho a disciplina de geografia, mas a gente só consegue trabalhar o mínimo, o básico. Exatamente. Né? E muitas vezes assim, os alunos, né, muitas vezes, que nem nesse período que nós estamos, a resistência de alunos de aprender o mínimo, o básico, é grande. Né? E quem fica só naquilo que o professor passa, aquilo que o professor ensina, quase vai a lugar nenhum. Né? O aluno, ele precisa aprender isso que o professor, que a escola propõe. Se quer ir além, tem que aprender muito mais. Não pode ficar só nisso. E a gente tem muitos alunos que estão só nisso. Ou acham um exagero que os professores estão passando. Acham, até última semana nas redes sociais, assim, uma avalanche de questões. Os professores estão massacrando os alunos com tanta atividade. Eu às vezes falo tão pouco, né? Pode ter um exagero de alguma coisa, mas se a gente quer ir para um lugar, ser alguém diferente, né? Conseguir realizar os sonhos que a maioria dos jovens, adolescentes tem, a gente não pode ficar só nisso. A gente tem que se dedicar, né? E pegar aquilo que a escola oferece e aprofundar muito mais, ficar, né, estudando, tentando entender e perguntando, instigando. E essa demanda de alunos nós temos poucos. Né? No médio já é uma situação bem diferente. Mas o fundamental ainda assim de instigar, de buscar. É mais o básico dos básicos. A resistência em aprender. Ainda assim, professor, quanto menos tu passar, melhor. Quanto menos, mais leve, menos informações, melhor nós estamos. Né? Quando é o contrário, já o médio a gente pode ver que a gente lança uma coisa e eles vêm com uma bagagem bem diferente, né? Trabalhos bem, né? Então muitas vezes, e no oitavo também, tem essas iniciativas muitas vezes que estão sendo abafadas. Então olhem só os relatos e a inspiração que a gente precisa ter nesse sentido, de buscar ir além, né? E a prova, eu já tinha isso bem presente, de que a escola, a educação trabalha só o básico. Para o mundo não é o suficiente, sobretudo para o nível universitário e para as profissões muitas vezes, né? Então é preciso, né? E o tempo se tem.
né? E até mesmo nas redes sociais, quando a gente vê nas televisões, os noticiários, eu às vezes vejo pessoas que são formadas, que se dizem formadas, né? E eles dão cada erro, cada gafe que eles cometem, que eu ainda fico assim. Mas voltando ao assunto, eu vou explicar essa situação depois. Por exemplo, a gente diz o verbo no presente do indicativo, é quando a gente diz, por exemplo, eu vou comer. Eu como, tu comes, ele come. Nós comemos, vós comeis, eles comem. Isso é o presente indicativo, né? Então, se fosse o verbo rir, como é que se vê? Eu rio. Tu rias. Tu ris. Tu ris. Ri. Nós rimos, vós ris, eles riem, né? Mas aí a gente trocou tudo. Eu dizia assim, a professora disse, não, isso está errado. Por quê? Porque, professor, se a gente conjugou certo? Não, eu rio, tu lagos, eles lagoas. Nós pântanos, vós oceanos, eles mares. Então, era assim aquelas brincadeiras que a gente o jogo tinha. de palavras. Era o jogo de palavras. E a gente, por exemplo, até tabuada e tudo, às vezes a gente estava assim em comunidade, né? E começava a professora, olha, 3 vezes 4, menos 5, ou 36, vezes 6, vezes... Então a gente tinha que dizer rápido, aquele coisa levava castigo. Os desafios de fazer pensar mesmo. Né? De fazer pensar. E nunca nos deixavam usar a calculadora. Hoje a calculadora, o próprio celular, muitas vezes Exato. É uma ferramenta boa, mas muitas vezes faz com que a gente se acomode e não pense, Exatamente. não se desenvolva. Exatamente. Né, o psico, né, toda a questão da inteligência, muitas vezes acaba nos enganando, achando que são inteligentes, somos, mas na verdade estamos ficando muitas vezes mais vazios em relação a isso. Por quê? Porque temos uma ferramenta que nos faz tudo, nos dá respostas todas, né? Nos faz as contas por nós, né? E muitas vezes se perde até o básico, ou seja, eu vejo hoje por mim um cálculo, né? Nem sabemos nem onde começar a fazer o cálculo. Eu vejo difícil, hoje, o errado nem é não usar, mas saber usar. Eu vejo hoje por mim, porque às vezes quanto é que custa isto assim, X? Então tem que ir para a calculadora fazer. Por quê? Porque já não tem aquela coisa de fazer as contas de cabeça, né? Mas naquele tempo tudo era no lápis. Lápis e papel. Para desenvolver o raciocínio, tem que desenvolver. E nós tínhamos aquela 1 hora para fazer aqueles cálculos todos e tínhamos que fazer tudo ali no book. Nada de calculadora. Para aprender é assim mesmo. Mas muito bem. Eu agradeço muito a sua participação, né, seus relatos, né, suas leituras de mundo, né, de poder compartilhar com a gente, e espero que cada um que está assistindo, né, cada um que vai estar assistindo possa pensar sobre isso, sobre essas leituras de mundo, né, e poder aprender, né, se estruturar a partir dessas leituras de mundo. Né? Então é bem interessante que cada um possa estar refletindo, entendendo o que vem a ser o continente africano, né, o quanto que a gente pode estar aprendendo, né, com toda essa diversidade, né, e se projetar nesse mundo, não só no nosso mundinho, né, conforme a gente diz. Muitas vezes a gente vive em cápsulas, em mundinhos separados, e o mundo é gigante, né, e ter essas leituras nos ajuda a entender o mundo, né, com conteúdos vivos. Então, muito obrigado pela Eu é que sua agradeço, participação. e sempre que eu precisar estarei aqui. Em outros momentos já veio lá na escola, com a primeira vez que eu vi com uma humildade e com uma bagagem gigante, né? Muitas vezes quem que vai, né? Muitas vezes, além de ter uma bagagem gigante, uma humildade, uma simplicidade, assim, né,
que a gente admira, né? Então, muito legal isso. Eu estou aqui para Parabéns isso, pela, né? pela sua trajetória e Obrigada. obrigado por estar conosco, contribuindo e também mostrando o valor que a educação tem, né? Quanto a Aquilo gente que eu pode puder ajudar nesse aspecto, podem contar. Que eu estarei aqui sempre que eu puder, né? Eu ajudo sim. E estudem. É o recado máximo. Porque é a coisa mais importante que existe. Hoje a gente não é nada sem o estudo. Isso já os meus pais me diziam. Estudem. Deixem o namoro, deixem as brincadeiras, ponham em primeiro lugar o estudo, porque o estudo é tudo. Hoje, se a gente não tiver um canudo na mão, não é nada. Não consegue emprego. Por mais experiência que a gente tenha, mas não consegue. Tem que ter o canudinho na mão. E muito estudo. Muito bem, obrigado. Eu que agradeço.